Saudações fraternais a todos. Alguns entendem que Pedro tem a chave do céu. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, no verso 19, a parte A. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Ok? Quem disse isso foi Jesus. Lá na cidade de Cesareia de Filipe, Jesus reúne os seus discípulos e tem uma conversa ali e depois ele direciona a palavra para Pedro. E ele fala, te darei, Pedro, as chaves do reino dos céus. Pois bem, observe que aqui Jesus está falando do futuro. Ele disse, eu te darei, futuro. Depois ele diz, as chaves, plural. Então é mais de uma chave do reino dos céus. Outra coisa, aqui não está falando do céu, está falando do reino dos céus. Ok? Quer saber o que é reino dos céus? Leia sobre o Sermão do Monte. Procure na Bíblia onde é que está o Sermão do Monte, lá no início do Evangelho de Mateus. E depois você lê o capítulo 13 de Mateus, que depois você vai entender o que é o reino dos céus. Só no capítulo 13 de Mateus aparece 7 vezes, só nesse capítulo, 7 vezes, Jesus ilustrando o reino dos céus, dizendo o reino dos céus é semelhante. 7 exemplos que Jesus diz ali, ok? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que Pedro, ele realmente teve essa prerrogativa de ter as chaves do reino dos céus. Observe que só Mateus usa essa expressão reino dos céus. Os outros evangelistas, como Marcos, Lucas e João, eles usam a expressão reino de Deus. Viu? Outra coisa, no dia de Pentecoste acontece, se cumpre o que Jesus disse para Pedro sobre as chaves, no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, Pedro levanta e começa a pregar o evangelho, cheio do Espírito Santo, começa a pregar o evangelho para quem? Para os judeus. Então ele foi o primeiro a pregar um evangelho, ok? Para os judeus. Mas na frente, no capítulo 10, ele prega para os gentios na casa de Cornélio. Então, o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios. Mas, na verdade, foi Pedro que abriu a porta do evangelho para os gentios. Por isso que se dá as duas chaves lá. Que não fala de duas, fala no plural, mas entende-se que Pedro, ele abre a porta para o evangelho ser pregado aos judeus e abre a porta para o evangelho ser pregado aos gentios. Ok? Chave ali não está falando literalmente de uma chave. Está falando de poder e autoridade, porque quem tem a chave tem a autoridade de pregar, de abrir e de fechar. Só que os saduceus e os fariseus, os fariseus, eles tinham a chave para fechar o reino dos céus. Jesus disse isso. Mateus, capítulo 3, versículo 19. Diz que eles, os fariseus, fechavam o reino dos céus. Enquanto Jesus, para Pedro, Jesus disse, eu te darei as chaves do reino dos céus, para abrir o reino dos céus. Abrir como? Abrir com a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Porque quando prega a palavra de Deus, está abrindo os mistérios. E Paulo disse que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros, viu? Então, a palavra se cumpriu ali em Pedro. E tem mais outra coisa para finalizar esse vídeo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. E no capítulo 3, versículo 7, diz que ele tem a chave de Davi. Aprendeu? Então nunca mais erre. Deus abençoe.